Olá, eu sou Luciano Marques, sou professor aqui de contabilidade no CDF Concursos. A gente vai trabalhar junto contabilidade geral, contabilidade avançada, análise de balanço e contabilidade de custos. Inicialmente, eu quero fazer a minha apresentação. Atualmente, eu sou analista do ICMS Rio, mas antes de chegar aqui, eu tive uma trajetória profissional um pouquinho longa. Fui oficial das Forças Armadas no Exército Brasileiro, formado pela AMAN. Depois fui um oficial operacional, servi muito tempo no Batalhão de Forças Especiais do Exército. E depois eu saí para tentar a vida na iniciativa privada, trabalhei no projeto internacional da Vale, antiga Vale do Rio Doce. E agora eu estou aqui no ICMS Rio, depois de ser aprovado para fiscal de tributos de Araruama, analista administrativo da Universidade do Rio de Janeiro e outros concursos, eu vim parar aqui. E por que eu estou contando isso tudo para você? Só para que você entenda que não importa qual é o seu alvo ou qual é o seu objetivo. Se você tiver compromisso, dedicação e foco, com certeza, independente do cargo que você queira passar, você vai atingi-lo. Então tenha isso em mente. Não importa qual é o seu alvo. Tenha compromisso, dedicação e foco para ser vitorioso. E hoje nós vamos começar falando da contabilidade geral. Quando a gente começa a falar de contabilidade geral ou de qualquer outra matéria, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os princípios, sobre a base que rege todo aquele conhecimento. E nós hoje vamos falar dos princípios contábeis. Nossa aula vai se basear na Resolução 750, que traz os princípios contábeis para nós. Então, nós vamos falar dos princípios que essa resolução traz. Inicialmente, essa resolução traz 6 princípios principais: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Esses são os 6 registros trazidos pela norma, os 6 princípios da contabilidade. Nós vamos começar falando pela entidade. Antes de mais nada, você pode talvez, se for um aluno um pouco mais experiente na graduação ou na sua preparação para o concurso, você pode pensar, mas essa resolução está revogada. Sim, ela está revogada. Ué, mas eu vou estudar uma resolução revogada? Olha, particularmente eu acho que não deveria. Se a resolução está revogada, não há sentido estudá-la, mas isso é o que eu acho. As bancas não coadunam da mesma informação, as bancas não coadunam do mesmo pensamento. Não são poucas as bancas que continuam trazendo nas suas questões de prova assuntos relativos à Resolução 750. Não são poucas. Até porque por um bom tempo, mesmo depois da convergência da contabilidade para as normas internacionais, houve por um bom tempo a permanência da Resolução 750 com os outros princípios trazidos pelas novas normas. E isso vigorou um bom tempo até que se chegasse à conclusão, através do Conselho Federal de Contabilidade, que essa resolução estaria revogada. Só que existe um detalhe interessante. A resolução pode estar revogada, o instrumento jurídico está revogado, mas os seus princípios continuam sendo aplicados. Quando nós estudarmos a nova estrutura da contabilidade, chamada estrutura conceitual, nós veremos que vários conceitos da Resolução 750 foram importados para a nova estrutura conceitual da contabilidade. E esse é um dos principais motivos pelos quais a banca continua trazendo questões relativas a essa resolução. Então nós vamos estudá-la. Não vamos nos aprofundar muito, porque efetivamente ela está revogada. A cobrança das bancas também não costuma se aprofundar muito, mas é necessário que o aluno pelo menos saiba, o aluno ou a aluna, pelo menos saiba do que nós estamos falando. Não pode acontecer de chegar numa prova e ele ouvir uma expressão como registro do valor original e ele não saber nem do que se trata. Haver uma informação na prova falando de registros íntegros e ele não saber do que se trata. Então ele tem que estar sabendo. E para isso a gente precisa estudar essa resolução. Vamos começar falando, como eu disse anteriormente, pelo princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia pegar a norma e escrever toda ela para o aluno ler e eu ficar lendo com você. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto e tal.
Isso tornaria a aula extremamente maçante, extremamente angustiante, porque uma norma normalmente traz textos longos. Então você ficar lendo isso aqui, principalmente de uma norma revogada, talvez não faça muito sentido. Então nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Eu vou dar para você os conceitos chaves, palavras-chave para você associar a cada princípio a sua definição, no lugar de ficar lendo toda a definição que a norma traz, ok? Para aqueles que forem mais curiosos, depois eles podem baixar na internet a norma 750 e lê-la com calma. Tem sempre aquele que é mais curioso ou aquela que é mais curiosa. Então, sinta-se à vontade para depois, no exercício de casa aí, no extra classe, pegar a norma e ler. Mas hoje a gente não vai fazer isso para não se tornar maçante o nosso trabalho, ok? Então vamos lá. Entidade, sociedade, empresa. Ainda vou botar um nome aqui, entidade. É muito comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falarem assim: ah, eu vou abrir uma sociedade com meu irmão. Ou então, ah, eu vou abrir uma empresa com a minha tia. E eu vou abrir uma empresa disso, ou uma empresa daquilo. Ou vou fazer uma sociedade com o fulano. Quando no popular a gente usa esses conceitos, normalmente a gente tem a tendência a associar empresa a algo agressivo em termos de obtenção de lucro e sociedade como algo mais light no sentido de obter lucro. É essa associação mais ou menos que a gente faz. E fulano vai abrir uma empresa, então sabe-se que ele vai buscar ter lucro. E fulano vai abrir uma sociedade, então sabe-se que ele vai buscar prestar algum tipo de serviço, fazer algum tipo de atividade que não traga tanto lucro. Mas esse conceito, ele é popular. Esse conceito não se aplica tecnicamente. E nós vamos começar a trabalhar os termos técnicos. Para quê? Para que na hora da prova você não seja surpreendido. As bancas costumam trabalhar com isso. Costumam trazer conceitos populares para mexer com o seu imaginário e levar você a errar a questão. Então nós vamos usar mais termos técnicos. E a primeira diferença que eu quero fazer aqui é o conceito de sociedade, de empresa, de entidade. Quando a gente fala em sociedade, a gente está falando num gênero, que é esse aqui. Estamos falando de um gênero. E a ele tem duas espécies, pertencem duas espécies, a sociedade empresária e a sociedade não empresária. O que nós popularmente chamamos de empresa, quando dissermos, e eu vou abrir uma empresa, nós estamos nos referindo à sociedade empresária. Então, quando a gente fala de empresa, a gente está se referindo à sociedade empresária. Mas quando a gente fala, eu vou abrir uma sociedade, nós estamos nos referindo à sociedade não empresária. E nós não estamos nos referindo no popular, quando falamos sociedade, ao gênero sociedade. Nós estamos nos referindo, quando falamos sociedade no popular, nós estamos referindo à sociedade não empresárias. Ok? Ser sociedade não empresária não é sinônimo de não ter lucro ou ser sociedade filantrópica. Não é isso. Pode haver uma sociedade não empresária que tenha lucro. Se eu abrir um escritório de contabilidade e chamar mais 2 colegas para trabalharem comigo, prestando consultoria, nós seremos uma sociedade que vai obter lucro, evidentemente. Ninguém vai abrir um escritório gratuitamente. Nós vamos obter lucro. Entretanto, o que nos faz ser uma sociedade não empresária é o fato de nós não termos uma atividade economicamente organizada, uma produção constante, a produção em massa. Cada cliente é um cliente. Esse mês a gente pode ter 2 clientes, mês que vem pode ter 20, né? A gente pode ter clientes menores, pode ter clientes maiores. A gente não tem uma atividade organizada. Então, por isso que nós somos não empresários. Não é porque nós não temos lucro, mas sim porque nós não estamos organizados como uma empresa para grandes produções ou para uma produção em série. Já uma empresa ou uma sociedade empresária é aquela que está organizada para uma atividade empresarial. Um exemplo que vai ser bom para você distinguir isso é o médico. Se eu fosse médico e chamasse você, também médico ou médica, para fazer um consultório comigo e ganharmos dinheiro com isso, nós seríamos uma sociedade não empresária. Porque a gente atende um cliente, atende outro, um paciente, outro, um com uma característica, outro com outra, um é mais simples, outro é mais complexo. Não está organizado de uma maneira de produção.
Já quando vem um plano de saúde, mesmo sendo formado por médicos de igual modo, ele já se torna uma sociedade empresária. Por quê? Porque é organizado, já tem contrato de adesão, pega um cliente, próximo, tira esse, bota aquele, já tem uma organização mais empresarial, voltada para uma produção em série. Então essa é a diferença. Então saiba que quando as normas, ou as questões de prova se referir a uma empresa, ele está falando de sociedade empresária, que é uma espécie do gênero sociedade, que quer dizer o quê? Aquele que é organizado para produzir em série, ok? E se você vê no popular alguém falando de sociedade, vai abrir uma sociedade, inclusive em termos técnicos, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou pensando em abrir uma sociedade com o fulano. A primeira pergunta que tem que vir na sua mente, você não vai fazer para não ser rude ou para não ser inconveniente, é: você quer abrir uma sociedade, mas é uma sociedade empresária ou não empresária? Perfeito? Então já tem esse conceito na sua cabeça. E quando nós falamos de empresa, nós estamos nos referindo à sociedade empresária. Bom, agora nós vamos falar de empresas. Vamos abandonar as sociedades não empresárias, feito essa colocação, e vamos trabalhar com as sociedades empresárias, ou vulgarmente chamadas de empresa. O princípio da entidade vai se aplicar em ambos, mas como as questões de prova têm grande incidência sobre as sociedades empresárias, até porque o grau de abrangência é maior em termos de cobrança, você pode cobrar mais demonstrações contábeis, mais detalhes, mais notas explicativas, mais procedimentos, então é evidente que as bancas vão preferir sempre dar ênfase às sociedades empresárias ou empresas. Elas não vão abordar muito as sociedades não empresárias porque são sociedades mais simples, as obrigações acessórias são poucas, as demonstrações contábeis que elas têm que elaborar são menos, então não tem interesse nas bancas cobrar esse tipo de sociedade. Nós vamos cobrar, elas vão cobrar as empresárias, e em cima delas que nós vamos. E aí quando a gente fala de empresa, a gente tem que pensar o seguinte: se eu sou um empresário e monto uma empresa, existe um capital que eu vou disponibilizar. Lembra do conceito de capital social? Eu vou pegar parte dos meus recursos e vou botar para aquela empresa e a partir daí é dela. É como se fosse uma outra pessoa, é como se eu pegasse meu capital e desse para um vizinho. Não tem mais relação entre o meu capital e o capital da empresa. Está com ela, é como se fosse o capital de uma outra pessoa física, de um vizinho. Para que isso? Para evitar as fraudes, principalmente tributárias. Né? No direito, a gente tem vários institutos que tratam dessa questão de fraude. E um dos institutos que nós temos para combater isso é a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando a gente avança sobre o patrimônio do sócio para saldar dívidas da empresa. Regra geral, isso pode ser feito? Não. Nem o contrário. Não posso avançar nos patrimônios da empresa para salvar dívidas dos sócios. Isso não pode acontecer. Mas quando há fraude, quando há uma série de requisitos legais, o juiz pode fazer essa transição. Mas essa não é a regra. Isso é um instituto do direito, não interessa para a contabilidade. Para a contabilidade, o que interessa é: o princípio da entidade visa exatamente evitar isso. A confusão, a mistura entre o patrimônio dos sócios, dos proprietários da empresa e o patrimônio da empresa. Então, quando se fala em entidade, você tem que pensar nesta frase aqui, ó. O patrimônio da empresa não se confunde com o dos sócios ou com o dos proprietários. Porque há empresas que o patrimônio, ou melhor, há empresas que não é composta só de sócios. A empresa que tem um proprietário, que não é sócio, ou às vezes é sócio e proprietário. Uma sociedade anônima, por exemplo, os sócios não são proprietários, ok? Então você tem que pensar que tanto o sócio quanto o proprietário, não importa a situação dele, não pode misturar o seu patrimônio com o patrimônio da empresa. Se você trouxer esse raciocínio para pequenas empresas, você vai ficar confuso, porque a coisa mais natural nos pequenos empreendimentos é essa mistura. Eu abro uma empresa de produzir bolos no quintal da minha casa, mas eu uso a mesma batedeira dela para minha casa, eu uso meu carro para levar meu filho na escola e comprar material da empresa, então é uma confusão patrimonial. Como é um pequeno empreendimento, muitas das vezes o Estado não consegue atingir, ou mesmo o proprietário não quer despender recursos contratando um contador, para que seja feita uma contabilidade padrão, seja tudo feito dentro das normas. Mas isso é um erro. Então, cuidado na hora de você teleportar os conhecimentos para os exemplos práticos que você tem do dia a dia. Porque o princípio, que é o conhecimento, que é o que vai cair na sua prova, rege que nós não podemos misturar o patrimônio dos sócios com o patrimônio da empresa. São pessoas distintas.
E esse princípio se aplica a sociedades não empresárias também. Por isso que a norma vai chamar de entidade, que seria mais ou menos o sinônimo para uma sociedade lato sensu. Vimos que tem a sociedade lato sensu dividida em empresária e não empresária, e a entidade seria sinônimo para essa sociedade lato sensu. Então a norma vai chamar de entidade, porque o princípio se aplica tanto para empresas de pequeno, médio e grande porte, como para sociedades não empresárias. Pessoas jurídicas em geral que estiverem desenvolvendo atividade econômica vão aplicar esses princípios. E o primeiro que a gente está vendo é entidade. O patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios ou dos proprietários. Precisa haver um muro, uma separação entre eles, ok? Bom, o próximo princípio que a gente vai ver é o princípio da continuidade. A continuidade é um princípio que também é aplicado a qualquer entidade. E aqui, feita essa consideração sobre o que é sociedade e entidade, vamos agora trabalhar com o conceito de entidade, que é o conceito que a norma nos traz. Quando nós falamos do princípio da continuidade ou da entidade ou de qualquer outra aplicável a qualquer entidade, especificamente o princípio da continuidade quer dizer o seguinte: quando eu abro uma empresa ou quando eu abro uma entidade qualquer, o meu objetivo é que ela dure para sempre. Quando um grande varejista ou quando um grande vendedor, revendedor de eletrodomésticos começa a sua atividade, ele não pensa em fechar daqui a 5 anos. Quando uma grande emissora de TV começa suas atividades, ela não pensa em fechar daqui a 10 anos. Então, o princípio da continuidade, ele rege que quando uma empresa ou uma entidade inicia suas atividades, o objetivo dela é se perpetuar no tempo. Ela não tem o objetivo de fechar. A regra geral é que ela se perpetue no tempo. Pode acontecer dela fechar? Até pode, mas não é para ser regra, é para ser exceção. E aqui mais uma consideração que eu quero fazer para você como estudante de concurso público na matéria contabilidade. Quando você estiver mais avançado, você vai começar a brincar com as pessoas no sentido do conhecimento popular. Você verá alguém dizer que vai abrir uma sociedade, você já vai pensar, peraí, mas sociedade empresária ou não empresária? Significa que você está estudando. Outra coisa que você vai fazer também é quando você ouvir alguém falar, e a minha empresa faliu, e a empresa do fulano faliu, ou então até mesmo em mídias. Estudos revelam que pequenos empreendimentos decretam falência nos 3 primeiros anos. Isso é um conhecimento. A palavra falência, popularmente usada, está juridicamente incorreta, porque a falência é um instituto usado no direito. A falência é um instituto voltado para alguns tipos de empresa, que aí uma lei vai descrever todos os requisitos para isso. A lei vai descrever os requisitos para aquela empresa poder falir ou poder abrir falência. Não é toda e qualquer empresa que fale. Toda e qualquer empresa encerra suas atividades. Então, toda empresa ela é suscetível de encerramento das suas atividades, mas não necessariamente esse encerramento vai se dar mediante falência. Falência é um instituto jurídico específico. Para quê? Porque vamos supor uma grande empresa, né, que tem vários investidores, tem vários sócios, e aí, de repente, ela vai encerrar suas atividades. Ora, o que vai acontecer com todo mundo? Se ela não tiver saldo suficiente para pagar todos os seus credores, vai ser na sorte, nós vamos tirar no palitinho, no sorteio, para ver quem vai ser pago e quem vai ficar sem pagar? Ou vai ser na lei do mais forte ou na lei do mais esperto? Não. Para reger esse tipo de situação, existe o instituto chamado falência, que é quem vai regular todo o procedimento até que a empresa efetivamente possa encerrar as suas atividades. E aí a lei vai dizer quais são os requisitos que uma empresa precisa ter para ser alvo desse instituto falência. O objetivo da falência visa facilitar o encerramento. Porque se simplesmente a empresa fechar as portas e encerrar, como é que vão ficar todos os seus investidores? Vão ficar à mercê da sorte. E a falência visa exatamente não deixar isso acontecer, não deixar os seus credores à mercê da sorte. Então é um instituto jurídico. Então uma empresa, quando ela para, ela não faliu, ela encerrou as suas atividades. Só que no encerramento, algumas empresas estão autorizadas a decretar falência. Perfeito isso? Então, mas toda empresa, toda entidade, quando ela não abre com o objetivo de falir e nem de encerrar as atividades. Ela abre para continuar eternamente. E é isso que visa estabelecer o princípio da continuidade.
Ora, mas se eu, como, né, proprietário ou sócio daquela entidade, identifico que ela não vai durar muito tempo, identifico que ela está indo mal e em algum momento eu vou ser obrigado a encerrar as minhas atividades. Quando eu identifico isso, eu sou obrigado a informar, porque a regra geral é que a empresa perpetue no tempo. Se eu percebo que ela não vai perpetuar, eu sou obrigado a informar os meus investidores, os meus credores, que possivelmente eu vou encerrar minhas atividades, até para que eles possam se planejar. Então, a continuidade diz isso. O princípio da continuidade, ele diz que a entidade continuará em operação no futuro. Não há previsão de término. E se acontecer o contrário, o fim da empresa tem que ser informado. E aí, mais para frente, quando nós falarmos de demonstrações contábeis, a gente vai ver como é feita essa informação, como a gente publica para os investidores, para os credores, que aquela empresa tem tendência de encerrar as suas atividades. Lembrando, encerrar as suas atividades, não necessariamente falir, ok? Então é isso que visa o princípio da entidade. A empresa sempre deve continuar em operação no futuro. Bom, falamos da entidade, falamos de continuidade e agora nós vamos falar do princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, o nome já está dizendo, você pode até talvez tentar trazer no seu conhecimento popular. Vai dizer o seguinte, olha, não perca a oportunidade. Quando a gente fala assim para alguém, olha, não desperdice a oportunidade. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo para aquela pessoa que está tendo um momento único. E como ele é único, ele pode não voltar. Então ele tem que aproveitar aquele momento. No popular, é isso que nós queremos dizer quando nós falamos não perca a oportunidade. Aqui na contabilidade é uma dinâmica mais ou menos parecida. Por quê? Porque o princípio da oportunidade rege o momento que você vai registrar os seus fatos contábeis. E lembrando do conceito de fato contábil, o que é um fato contábil? São todas as operações e transações que uma entidade faz que tenha impacto no seu patrimônio. Então, quando eu compro um bem, ou quando eu vendo um bem, eu compro ou vendo mercadorias, quando eu faço uma fusão, qualquer atividade que tenha impacto patrimonial, que seja possível de registrar contabilmente, eu vou chamá-lo de fato contábil. E esse fato contábil, para que ele não se perca, porque se eu tenho muitas atividades e muitos fatos contábeis, se eu não registrar, eles vão se perder. E para que esse fato contábil não se perca, eu registro. E aí nas demonstrações contábeis e mais nos cursos à frente, nós veremos como são feitos esses registros. O detalhe no momento é, quando que eu faço o registro do fato contábil? Eu comprei um carro hoje para minha empresa para poder fazer visita aos meus clientes. Acabei de comprar, então eu tenho que registrar essa compra em algum lugar. Eu tenho que registrar hoje? Posso esperar a semana que vem? Só posso registrar no último mês? Como é que eu vou saber o momento de registrar esse fato contábil? Aí vem o princípio da oportunidade e diz que os registros devem ser feitos de maneira íntegra e tempestiva. Íntegra no sentido de ele precisa revelar tudo que está envolvido naquela transação. Os valores, se em algum momento vai ter atualização, se vai ter juros. Então, todos os aspectos envolvidos naquele fato contábil, pelo princípio da oportunidade, tem que estar registrado. E mais, além dele estar registrado de uma forma completa, eu também tenho que entender que eles têm que estar registrados de uma forma tempestiva. Essa questão da tempestividade é que dá aquela ideia do conhecimento popular. Olha, é oportunidade única, não perca. Ou seja, é uma oportunidade tempestiva. Agora é o momento dela produzir os seus efeitos. Se você deixar passar, não vai produzir mais efeitos. Então, o princípio da oportunidade exige que você faça o registro das transações de maneira íntegra, completa, livre de erros, livre de distorções, de omissões e de maneira tempestiva. Não tem sentido eu, por exemplo, se eu sou um investidor de uma empresa, não tem razão eu saber daqui a 3 anos que aquela empresa aumentou o seu capital social. Daqui a 3 anos que o contador vai registrar o aumento do capital social.
Não tem sentido, não vai ter mais interesse. Esse registro não foi tempestivo. Então, a oportunidade obriga que os registros sejam de maneira íntegra e tempestiva. Perfeito? Por hoje, vou abordar com vocês apenas esses 3 princípios da contabilidade. Lembrando que essa resolução em que pese está revogada, muitos desses princípios eles continuam plenamente em vigor. Não é porque a resolução está revogada que eu posso fazer um registro contábil intempestivo, fora do momento oportuno. Não, ele continua tendo a obrigação de ser registrado tempestivamente, ok? Então, vamos dar continuidade na próxima aula. Até lá, um forte abraço para você.